Estamos de volta com o Vivendo Bem e você que está aí vai saber um pouquinho agora sobre a saúde da voz. Recentemente, no dia 16 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Voz e para isso eu trouxe esse doutor que está aqui comigo, Gustavo Mota, que é otorrinolaringologista. Muito bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado Daniele, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que é a voz. É verdade, é algo que a gente está usando o tempo todo, né, doutor? Exatamente. E às vezes não tem os cuidados que devemos ter, não é verdade? Isso, perfeitamente, eu acho que a voz é muito importante e até nesse momento mesmo a gente está utilizando ela, né? Então é um instrumento de comunicação e muito importante na vida de todo mundo, de todas as pessoas. É verdade. Seja muito bem-vindo. É a primeira vez que o doutor vem aqui no programa, então, prazer enorme, né, estar conversando com você. E eu queria começar, para a gente começar o programa, falando sobre esse dia tão importante, que é o Dia Mundial da Voz. Fala um pouquinho dessa comemoração, né, e do importante papel que tem a voz no nosso dia a dia, na nossa vida. O Dia Mundial da Voz, ele é celebrado no dia 16 de abril e, inclusive, o dia 16 de abril ele abre a Semana da Voz também. E é na Semana da Voz que você faz a divulgação e a importância de manter os cuidados com a voz e todas as estruturas que acompanham a voz e a importância da comunicação e de integração e interação entre as pessoas. E, além de tudo, os eventos que são realizados, né, durante essa semana, durante todo o Brasil e, inclusive, no mundo também. Como é que a gente faz para saber, doutor, que a nossa voz ela está ok, está saudável? É numa consulta ou a gente falando mesmo, a gente pode identificar isso? Existem alguns sinais que mostrem que não está bacana? Uma das coisas que chama mais atenção é justamente a rouquidão, né, que é a pessoa que fica com o problema na voz. E isso é identificado sem muito problema, as pessoas percebem isso com certa facilidade. E diante dessa situação é importante você procurar um profissional que cuide dessa importante meio de comunicação entre as pessoas, né, que é a voz, talvez o principal. Então o otorrinolaringologista ele atua nessa área em trabalho de equipe também com o fonoaudiólogo, né? Agora, existem pessoas que já têm aquela característica de rouquidão ou não? A rouquidão ela é sempre um problema de que a voz não está saudável? Olha, realmente eu diria que na grande maioria das vezes, ou quase na totalidade, a rouquidão é um indício de que a voz não vai bem. Não só a característica da pessoa, né? Mas eu diria que se a pessoa apresenta rouquidão, mesmo que ela já tenha até uma conotação sensual com isso, é importante investigar, porque por trás dessa rouquidão realmente deve existir algum problema. E além da rouquidão apresentar, enfim, esse problema que a gente observa na voz, ela pode ser algo mais grave ali por trás? Sim, isso pode representar problemas mais sérios, né? Desde lesões benignas e até câncer, né? O câncer de laringe, o câncer que acomete as pregas vocais. Claro que a gente está falando na situação extrema, mas sim, pode ser um problema mais grave. Pode ser um indício, então realmente tem que se investigar e se preocupar. Pode. Agora, também é preciso dizer à população que não é porque você tem rouquidão que você tem um problema gravíssimo, não é nada disso. Uhum. Existem outras coisas associadas a essa rouquidão que se relaciona com o câncer, principalmente quem é fumante e alcoolista, né, de longa data, né, que faz muito uso dessa substância em abundância e ao longo de tantos anos. Então é preciso também esclarecer isso. Para todo mundo não ficar assustado para aí não ter nenhum problema em casa. Crianças com rouquidão, é comum de aparecer? Às vezes grita muito na escola e aí como é que a mãe pode fazer para evitar aquele incômodo na criança, digamos assim? É comum a criança apresentar rouquidão, principalmente as do sexo masculino, né? Entre 5 e 10 anos elas podem apresentar rouquidão justamente por essa mau uso, né, da voz, usando a voz intensamente e de uma maneira errada, gritando, pigarreando, fazendo sons indevidos, e aí a criança pode desenvolver realmente uma rouquidão
que precisa de uma investigação e de uma abordagem terapêutica também. Agora, doutor Gustavo, existe uma diferença entre você falar alto e você impor mais a voz? Como é que a gente faz, por exemplo, a gente quer entonar mais a voz, sem prejudicar as nossas cordas vocais? Existe uma técnica para isso? Existe, e eu acho que você agora mesmo está demonstrando isso aqui no programa, né, de você ter uma boa impostação vocal, sem trazer problemas para a sua voz e problemas para as suas pregas vocais, né? O falar alto, que a gente fala, é uma maneira até assim, vamos dizer, mais educada de quem está gritando, né? Quem está usando a voz em alta intensidade, aí sim, isso pode ser prejudicial. Mas uma impostação vocal com orientação do fonoaudiólogo é importante, né? Até para você, nos discursos, de você conseguir transmitir melhor a sua informação. Agora, o bacana do programa aqui, viu, gente, é que eu já estou me autoconsultando aqui com o doutor, né, já que nós que trabalhamos com voz, tantos cantores também, né, temos que ter um cuidado a mais do que além do normal. Então, a minha pergunta seria a seguinte: quais os cuidados que a gente deve ter para evitar essa rouquidão? Né? O que a gente deve praticar no nosso dia a dia para evitar que isso aconteça? O que eu acho que você deve evitar é justamente não evitar o mau uso da voz, que é usar a voz intensamente, ou gritando, ou o uso de determinadas substâncias como o álcool e o tabagismo, né, o fumo. Isso deve ser evitado. E além de estar sempre se hidratando a garganta, ou seja, tomando água, tomando líquidos, para você preservar bem a sua voz. Para as pessoas até que trabalham com palestras, né, com público, existe algum exercício que a gente possa fazer em casa ou até numa consulta com um otorrino, pedir esse tipo de exercício para estar, não sei, exercitando ali a voz? Sim, existe. A voz ela é emitida pela laringe e a vibração nas pregas vocais e, consequentemente, a articulação da palavra na boca, enfim. Isso tudo é utilizado no momento que você fala. E é preciso lembrar que a voz ela é emitida por músculos. As cordas vocais são músculos, né, em essência, e músculos precisam de aquecimento. Da mesma maneira que você precisa se aquecer para disputar uma prova de natação, de corrida, você precisa fazer um aquecimento vocal antes de uma atividade profissional ou qualquer outra, quando você vai se submeter a uma palestra ou emitir um discurso, é importante fazer o aquecimento vocal. Acredito que você pratica isso na sua vida também. Para falar a verdade, eu não pratico, viu, Davinho? Não pratico e vou esperar terminar o programa para ele me ensinar como é que a gente pode fazer isso. Agora, na situação de que eu fiquei rouca, digamos que, né, a pessoa que está assistindo, ela está rouca, e ela quer melhorar o mais rápido possível porque ela tem uma eventualidade, né, algo que ela vai precisar da voz dela e ela está simplesmente sem voz. O que a gente deve fazer? Porque na internet existe uma gama de informações que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, se vai fazer pior além de fazer, né, se vai fazer o efeito contrário, digamos assim. Então, o que a gente deve evitar nesse momento da rouquidão e o que a gente pode fazer para que a nossa voz volte ao normal o mais rápido possível? Eu acredito que no primeiro momento é você utilizar o mínimo possível a voz e também evitar falar alto, mas evitando também sussurrar, falar baixo e realmente economizar nas palavras no momento que você está com problema de rouquidão. E depois disso feito, procurar a consulta com um profissional, com um otorrinolaringologista. A questão da temperatura da água gelada tem a ver? Porque aí eu acho que já entra na questão de um resfriado diferente, né? Porque assim, a rouquidão ela tem várias causas. Isso. É bom esclarecer isso, né? Porque tem a rouquidão por você ter exagerado, né? Falado alto, gritado, algo do tipo. E tem a rouquidão também que vem proveniente à gripe. Exato. A rouquidão por um uso prolongado e excessivo da voz é um tipo de problema. E você pode ter uma rouquidão em decorrência de patologias como infecções de viário superior, gripes, resfriados, sinusites, faringites. E aí você tem um envolvimento das estruturas, né, da laringe, né, e
e, consequentemente, uma alteração na voz e rouquidão. Agora, doutor Gustavo, durante a nossa vida, a nossa voz ela passa por mudanças. Como são chamadas essas mudanças? Elas são normais, assim, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, ela vai mudando? Isso. A voz ela tende a mudar, como o nosso organismo ele muda, acho que constantemente, nas fases da vida principalmente, né, marcadamente na transição das fases da vida, a voz também tende a acompanhar essas mudanças, que são mudanças em decorrência de alterações hormonais, de alterações na musculatura, da maneira geral, da tensão que as pessoas carregam consigo também. Então, essas mudanças elas são fisiológicas, vamos falar assim um termo mais técnico, que em outras palavras o que seria o que a gente considera normal. Então, isso realmente existe e é esperado. Agora, o que eu acho que não deve ser esperado, que eu li que já acontece em alguns casos, é da gente ir para a fase adulta, a pessoa vai para a fase adulta e continua com a voz da fase, assim, uma voz de criança, digamos assim. Acontece pacientes chegarem e questionar isso com você? Acontece, isso a gente considera a muda vocal incompleta e realmente existem pacientes que sofrem as alterações hormonais, mas o corpo muda e a voz não muda. E aí sim você precisa de um acompanhamento com um especialista e certamente há tratamento para isso. Há tratamento, não precisa o pessoal ficar desesperado achando que vai passar a vida com voz de criança. Não, há tratamento, existem técnicas que podem restabelecer ou deixar uma voz mais aceitável para a fase que a pessoa está vivendo e inclusive cirurgias também que com um alto grau de sucesso. Olha aí, gente, muito bacana. Eu queria muito agradecer a presença do Dr. Gustavo Mota. Muito obrigada por ter tirado nossas dúvidas, tá certo? Referente à semana aí da voz. Daniela, eu que agradeço. Para mim é um prazer e estar falando de um tema tão importante como esse, que é a voz na nossa área, e é sempre um momento de satisfação. Queria muito ficar a tarde inteira aqui conversando com todo mundo que está assistindo, telespectadores, internautas. Beijo para todo mundo que está acompanhando pela live no Facebook. O contato do Dr. Gustavo passou durante o programa, o Instagram dele. Então, muito obrigada mais uma vez. E para você que está em casa, eu desejo um sábado abençoado. Fiquem na presença de Deus e se encontrem comigo de 2 horas no próximo sábado, tá? Um beijo gigante. TV Nova Nordeste em todo lugar. Valeu. E aí,